Fala galera, estamos aqui de volta. Hoje vamos falar sobre um assunto importante, energia potencial gravitacional no espaço. A gente já estudou sobre energia potencial gravitacional, tem até vídeo sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre algo importante, porque energia potencial gravitacional pode parecer, de acordo com o que a gente viu, que é uma coisa muito simples, né? A gente aprendeu que tem aquela equaçãozinha ali, a equaçãozinha de energia potencial vai ser igual massa, gravidade e altura. Só que o que eu vou mostrar aqui hoje é que essa equação não é sempre assim. Não é sempre assim que a gente calcula energia potencial gravitacional, principalmente quando a gente está falando de distâncias muito grandes. Por exemplo, no espaço, tem um asteroide passando perto da Terra. Qual é a energia potencial que ele tem? Essa equação, desse jeito pelo menos, que você acha que, por exemplo, G é igual a 10, será? Então, a gente vai acabar pegando o valor errado. Por isso, hoje eu vou mostrar a equação verdadeira, a equação real, de como calcular a energia potencial em distâncias muito grandes no espaço, por assim dizer. Esse assunto não é um assunto propriamente que podemos dizer, um assunto comum de cair no ensino médio, mas existem muitos vestibulares e provas como o ITA, que são muito concorridos, que isso aqui cai a rodo. Todo ano tem uma questão que envolve isso. Então é bom você ter ideia já de que nem sempre a energia potencial é desse jeito. Eu vou mostrar aqui agora para vocês como ela é, ok? Já aproveita e deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos que vamos. Ok. Então, para começar, nós já falamos muito bem sobre o que a gente considera G igual a constante, né? G igual a aproximadamente 10. Eu vou usar aqui Newton por quilo, porque eu acho que é o jeito melhor de se considerar o campo gravitacional. Dá no mesmo metro por segundo ao quadrado, a gente não teve nenhuma mágica aí. O ponto é o seguinte, você sabe que ele é constante, mas olha só, nesse gráfico aqui que a gente calculou o campo gravitacional da Terra, lembrando que o campo gravitacional ele pode ser calculado, não precisa ser medido com cronômetro, né? Também temos vídeos sobre isso. Podemos calcular com essa equação aqui, ó, Gm sobre R mais D ao quadrado. Então, pronto, o que é que eu quero dizer? Que o campo gravitacional aqui, no caso a gente tem a constante newtoniana G, a massa da Terra e o raio, que vão ser constantes, todos três, a massa e o raio não muda, só que o que vai mudar é essa distanciazinha aqui. Então, de acordo com a distanciazinha, você pode ver que com o tempo ela vai ficar relativamente grande, essa distância, e esse número aqui vai ficar pequeno, porque está no denominador. De forma que como é que se diz? O campo gravitacional vai sofrer um desnível. Podemos ver que a inclinação do gráfico está para baixo. Então, ele está caindo, de forma que nesse ponto aqui, que é 1 vezes 10 a 6, que é 100 quilômetros, 1 milhão de metros, então dá mais ou menos 1.000 quilômetros de altura, de distância da superfície. Podemos ver que o campo gravitacional já caiu de perto de 10 para perto de 8, praticamente aqui. Então, há sim uma diferença no campo gravitacional quando você fica bem longe da Terra. Se você estender esse gráfico até o ad infinito, você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Você vai ver, na verdade ele não está vindo daqui de cima não, né? Ele está vindo aqui de cima do 10, é isso mesmo, do 10, e vai ver que ele vai cair drasticamente com a distância. Na verdade, observe, esse ponto aqui que eu marquei em vermelho, 0,6 vezes 10 oitava, é a distância mínima da Terra a Marte. Ou seja, um corpo que estiver perto de Marte vai sentir o campo gravitacional da Terra praticamente zerado. E daí você entende, por que eu não sinto o campo gravitacional de Marte? Porque está tão longe que podemos dizer que isso aqui está quase zero, pode se considerar zero. E nós temos uma estratégia aqui na matemática e na física que o infinito não existe. A gente sabe que o campo gravitacional não tem fim. Ele continua até o infinito, vai diminuindo. Só que o infinito não é uma coisa que você pode chegar lá para ver. Matematicamente a gente fala isso para poder não ficar nesse problema filosófico para sempre. A gente fala, não, no infinito, então vai chegar a zero. Se eu adiantar aqui até o infinito, então vai chegar no zero. Na verdade, nunca chega, esse é o ponto. Mas, matematicamente, a gente pode chegar nesse conceito aqui, que tende a zero. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que o campo gravitacional vai, como é uma coisa de se esperar, diminuir quando você for ficar muito longe da Terra. Ou seja, nem sempre ele vai ficar sendo 10, obviamente, ele não vai ficar sendo constante nem 10. E se ele não vai ficar constante, não vai ficar sendo 10, o que acontece então com a nossa energia potencial gravitacional? Vamos ver? Então, gente,
Nós vimos então, sabemos que quando a gente estudou energia potencial gravitacional, que ela vai variar com a distância, segundo aquela equação, a energia potencial é igual a mgh, ok? A gente viu que isso acontece e observe que até uma distância relativamente grande, né? 100 mil metros, ou seja, 100 quilômetros, tá tudo de boa. Tá aumentando a distância, aumentando a energia potencial. Tudo ok, tudo numa boa. Porém, se você começar a aumentar essa distância demais, você sabe muito bem que o campo gravitacional vai começar a sofrer, vai começar a diminuir. Então, na verdade, a energia potencial vai deixar de ser aquela linhazinha perfeita de aumentou a distância, aumentou a energia, para ser um gráfico mais como esse aqui. Ó. Observe que agora ele chega no limite, né, no máximo, no ponto máximo aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Ele chega no ponto máximo aqui e começa a diminuir. Isso sim, realmente acontece com a energia potencial se você levar para uma distância muito grande. E de fato, se você aumentar demais, você vai ter o que parece com isso aqui, com esse gráfico. Vai aumentar a energia com a altura por um pequeno espaço, né? Mas do resto do espaço, observe, ele só vai diminuindo o valor absoluto da energia potencial. Antes de eu continuar aqui, existe uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês, é o seguinte, que na física a gente tem um conceito, quando a gente lida com energia potencial no espaço, a gente normalmente considera o seguinte, a gente considera que lá no infinito a energia potencial é zero. E quando eu digo lá no infinito, eu quero dizer assim, ó, se você, por exemplo, pensar aqui, ó, que ela está diminuindo, 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 observe que ela nunca chega aqui no zero. Mas se você pensar que vai chegar no infinito, que não vai acontecer, nunca chega no infinito, podemos também dar um exagero e dizer que isso também chega no zero. Então é uma coisa que também entra em cálculo, diferencial integral, limite, mas basicamente é isso. A gente imagina, ó, está diminuindo tanto que eu sei que se eu diminuir para sempre, ele vai chegar no zero. É basicamente isso. Só que na física a gente costuma imaginar o seguinte, que o corpo, para evitar um conceito meio estranho de que o corpo, por exemplo, poderia ter energia infinita, por exemplo, se eu tiver essa quantidade toda aqui de energia, isso aqui é uma quantidade exorbitante de energia, é mais do que, acho que são cerca de 200 mil joules de energia. Um corpo vai ter essa quantidade de energia ali, e imagine que essa distância aqui, imagine que ele está orbitando um corpo, ele também vai ter uma velocidade, então vai ter também uma grande quantidade de energia cinética. Aí você pensa, poxa, essa energia está vindo de onde? Está aumentando a energia sem saber de onde vem. O ponto alto aqui na física, para a gente resolver isso, a gente considera que lá no infinito é zero, e que de lá para cá o corpo apenas perde energia cinética. Assim, o gráfico, na verdade, deveria estar assim. O gráfico vai ficar de cabeça para baixo. Por quê? Porque agora aqui em cima, né, que vai ser, observe que o zero está aqui em cima agora, aqui em cima, aqui no infinito, ele vai tender para zero, só que quanto mais chega perto da Terra, ele vai reduzir, no caso, ficar mais negativo a energia. E dessa forma a gente consegue fazer cálculos sem lidar com energia sumindo e entrando de qualquer maneira, ok? Então, basicamente, esse é um jeito que a física tem para resolver esse tipo de problema, e isso vai nos dar a equação da energia potencial gravitacional, que eu prometi que eu ia falar, quase que esquecendo. O seguinte, né? Olha só, vou colocar primeiro aquela equação, mgh. Então vamos mudar algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vamos mudar aqui esse g e vamos colocar a equação do campo gravitacional, que é gm sobre r mais a distância ao quadrado. Vamos também tirar esse h de altura, porque como eu falei no espaço, não tem sentido falar de altura, e colocar d. E vamos tirar agora esse n aqui e colocar um valor negativo, né? Menos m. De forma que vamos ter agora essa equação, e se eu quiser reorganizar, vai ficar mais bonitinho assim, ó. Menos gmd dividido, eita, saiu grosso, r mais d ao quadrado. Prontinho, gente. Então, isso aqui é a nossa equação para a energia potencial gravitacional em qualquer ponto do espaço.